Olá! Neste tutorial vamos falar sobre o PPP 2023 e o seu plano de ação, considerando o recurso destinado para sua execução, o PDE SEDUC. Na primeira parte, vamos falar sobre o aspecto conceitual e legal referente a este documento, e na segunda parte, vamos falar sobre o aspecto operacional para a inserção das informações no plano de ação no submódulo Gestão de Planejamento e Orçamento, GPO, do sistema SIG-EDUCA. O projeto político-pedagógico é o documento que define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem da unidade escolar. O plano de ação é um documento que integra o PPP da escola. Nele é apresentado o planejamento de trabalho, considerando os recursos financeiros destinados à execução do PPP durante o exercício letivo, com o objetivo de viabilizar as ações e metas planejadas pela unidade escolar. O PPP deverá reunir ações que devem ser executadas durante o exercício, cuja execução deve ser objeto de acompanhamento permanente pelo Conselho Deliberativo da comunidade escolar. Os marcos situacional, conceitual e operativo do PPP e o plano de ação devem estabelecer comunicação e relação quanto às ações e metas planejadas, com base na política educacional do Estado. Os dispositivos legais que regulamentam o PPP são o Decreto 972, de 2021, que regulamenta o repasse automático e sistemático de recursos financeiros às unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino, a Instrução Normativa 012, de 2021, que dispõe sobre prestação de contas dos recursos financeiros destinados às unidades executoras da Rede Estadual de Ensino, e a Instrução Normativa 003, de 2023, que dispõe sobre a descentralização de recursos financeiros destinados às unidades escolares da Rede Pública Estadual. O decreto e as instruções normativas estão disponíveis através do site da SEDUC na aba Órgãos e Conselhos, no campo DRE PPP Escolas, e depois no link do orientativo do PPP, destacado em azul. Na página 10 do orientativo do PPP, imagem à esquerda, visualiza-se o link destacado em azul com o título Plano de Ação. Este link dá acesso a uma pasta no Google Drive onde consta os documentos legais, o orientativo e os tutoriais sobre o plano de ação. Na página 11 do orientativo do PPP, imagem à direita, visualiza-se o link destacado em azul com o título Bases Legais, que ao acessar, abre uma pasta no Google Drive onde consta toda a legislação relativa ao PPP, separada por etapa e modalidade de ensino. Os responsáveis pelo PPP, Plano de Ação, são, primeiro, responsável em relação à inserção das informações no submódulo GPO, o diretor escolar. Segundo, responsável quanto à fiscalização e execução do plano de ação, o órgão colegiado do CDCE. O Plano de Desenvolvimento da Escola, PDE SEDUC, é um recurso estadual repassado na conta do CDCE da unidade escolar com base no número de matrículas ativas dos estudantes. No artigo 6º da Instrução Normativa 003, diz que os recursos deverão ser executados e as notas fiscais lançadas no sistema online da SEDUC em, no máximo, 180 dias após o recebimento da parcela. O parágrafo 1º trata do período de repasse das parcelas, sendo a primeira parcela até o último dia útil de fevereiro e a segunda parcela até o último dia útil de agosto. No artigo 4º da Instrução Normativa 003 é apresentado o cálculo dos recursos a serem repassados para as unidades escolares, conforme o número de matrículas ativas de cada unidade, como demonstrado neste quadro. No artigo 2º da Instrução Normativa 003, o parágrafo 3º trata da movimentação dos recursos para pagamentos, que é feita mediante o uso de cheques nominais pelo presidente, tesoureiro e diretor escolar, pagamento instantâneo via Pix ou sistema gerenciador financeiro da respectiva instituição bancária, a ser efetuado pelo presidente ou tesoureiro do CDCE. Existem dois tipos de categorias de despesa, custeio e capital. O custeio destina-se a cobrir despesas relacionadas à aquisição de material de consumo e contratação de serviços. O capital deve ser empregado na aquisição de materiais permanentes. Na primeira parcela de 2023, o percentual será de 70% para as despesas de custeio e 30% para as despesas de capital.
E nas demais parcelas, as escolas que não manifestarem a opção prevista, o sistema habilitará em 80% para as despesas de custeio e 20% para as despesas de capital. Conforme o artigo 3º da Instrução Normativa 003, os recursos descentralizados são destinados à aplicação de despesas para fins pedagógicos, sendo autorizadas as seguintes despesas. Primeiro, despesas com aquisição de materiais permanentes. Segundo, despesas com materiais de uso contínuo, de escritório, de limpeza, sanitização e desinfecção, entre outros itens afins. Terceiro, despesa com prestação de serviços de terceiros, pessoa física, inclusive encargos. Quarto, despesas com prestação de serviços de terceiros, pessoa jurídica, inclusive serviços de limpeza e manutenção de ar-condicionado. Quinto, recursos destinados às despesas com transporte, hospedagem e alimentação da equipe e unidade escolar, quando no suporte técnico às salas anexas e nas ações de formação continuada. Sexto, aquisição de uniformes aos profissionais da nutrição escolar e limpeza da escola. Sétimo, ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas no desempenho das atividades voluntárias. Oitavo, aquisição de gêneros alimentícios para custeio dos projetos executados na unidade escolar ou pela unidade escolar, devendo ser adquirido mediante adesão no pregão da merenda escolar no município correspondente. Nono, aquisição de materiais e uniformes esportivos para as escolas vocacionadas ao esporte. E, por último, décimo, pagamento de tributos, tarifas bancárias, taxas de cartórios, faturas de telefone quando não integrado ao serviço de internet, bem como, sendo admitidos, pagamentos de multas, juros ou correção monetária quando decorrerem da quitação de obrigação tributária acessória. Os materiais pedagógicos e de expediente são materiais de uso contínuo, como materiais de papelaria ou escritório, destacados no primeiro quadro, material de informática, destacados no segundo quadro, e uniformes e utensílios para as equipes de nutrição escolar e limpeza da escola. Os materiais esportivos envolvem os itens listados na imagem. O material de limpeza envolve os itens listados, como exemplo, na imagem. E por último, a prestação de serviço envolve os serviços listados na imagem. Conforme o artigo 3º, parágrafo 4º, é vedada a utilização dos recursos financeiros para a contratação de serviços terceiros com as seguintes finalidades. Primeiro, de manutenção da estrutura física, exceto limpeza e manutenção de aparelhos de ares condicionados. Segundo, construção e alteração da estrutura física das unidades. E terceiro, manutenção de imobiliários sem fins pedagógicos. Além disso, não é permitido executar com o recurso do PDE, PPP, SEDUC, primeiro, despesas com infraestrutura, porque esse tipo de despesa é contemplada no PPP predial. Segundo, despesas com mensalidades de internet, porque esse tipo de despesa é contemplada na política de conectividade sob responsabilidade da Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio, SAIP. Terceiro, tarifas de água e esgotamento sanitário, porque há repasse específico para essas despesas que é realizado pela Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, SAAS. E por último, pequenas e grandes reformas.